Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo da noite de hoje. Desejamos que todos possam estar bem. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 25 do Livro dos Médiuns, segunda parte. Esse capítulo tem como título Das Evocações. E dentro desse capítulo, nós teremos os subtemas: considerações gerais, espíritos que se podem evocar, linguagem a manter com os espíritos, utilidade das evocações particulares, perguntas sobre as evocações, evocações de animais, evocação de pessoas vivas e telegrafia humana. Então é um capítulo extenso e que nós vamos estar aí estudando ao longo desses meses. Antes, quero convidar a todos a silenciar os seus corações, suas mentes e nos sintonizar com o Pai da vida, o nosso Criador, o Criador de todas as criaturas, e que nos dá a força, a coragem de permanecermos unidos através do pensamento, juntos nessa sintonia de amor e de luz, juntos ao Pai da vida, a Jesus, o nosso irmão maior, e a nossa Mãe Celeste Maria, e todos os nossos mentores individuais, protetores, entes queridos, e os bons espíritos responsáveis por esse trabalho, que eles possam estar sempre nos auxiliando, e que assim seja, graças a Deus. Então, como eu já disse, este capítulo tem esses vários subtemas. Hoje nós vamos iniciar o primeiro tema, que é considerações gerais. Antes, porém, é importante nós pensarmos um pouquinho. Quando nós falamos de evocações, evocações está se referindo a um chamado, evocar, lembrar, relembrar, buscar, esses significados que se remete aí aos dicionários, para nós entendermos como se dá as evocações. E lembrando também que Kardec vai nos apresentar ao longo deste capítulo como ele trabalhou na sua pesquisa as evocações. E no início do capítulo, que é o item 269, Kardec vai refletir dois pontos importantes. O primeiro ponto, ele já nos diz que os espíritos, eles podem se comunicar espontaneamente ou pelo nosso chamado, pela evocação. Então, Kardec já nos coloca aí nesses dois itens uma reflexão para a gente pensar se devemos deixar os espíritos se comunicar espontaneamente ou se é preferível que eles sejam evocados. Então, Kardec vai nos falar que muitas pessoas acreditam, que não se deve evocar espíritos, que não se deve chamar espíritos. Só que Kardec, neste item 269, vai dizer que algumas pessoas preferem que esses espíritos se comuniquem espontaneamente, esperar que eles queiram se comunicar. E nesse mesmo item ele vai nos dizer também que
ao evocar um espírito, não se tem a certeza de que realmente seja esse espírito que nós estamos invocando. E aí nós lembramos o capítulo anterior, onde nós estudamos a questão aí da entidade dos espíritos. Só que Kardec, ainda na sua pesquisa, ele vai dizer que, na opinião dele, né, é um erro não se evocar o espírito. Por quê? Primeiro, que todos nós, temos ao nosso redor diversos espíritos. E nós sabemos que esses diversos espíritos, normalmente, eles são de baixo estágio, porque nós estamos ainda aí também nesse mundo de provas e expiações. E além do mais, também nós temos que levar em conta as nossas sintonias, os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Então, a gente tem que ter essa clareza. Que, então, ele diz que é melhor que, o segundo ponto, que seria melhor não se evocar nenhum espírito em particular. Então, veja, Kardec está aqui trabalhando com duas questões: evocar espíritos ou deixar que ele se comunique espontaneamente. E aí ele cita, né, ele coloca aqui no item 269, que se numa assembleia, numa reunião, não dá a palavra a ninguém, é deixá-la que todo mundo possa falar. E isso pode resultar num risco, porque você não sabe exatamente o que vai acontecer. Isso tudo são levantamentos dessa pesquisa e dessa hipótese que Kardec vai colocando. E aí ele fala que a chamada direta ou a evocação direta feita a um espírito determinado é um laço entre nós e eles. Então, chamar o espírito é um desejo nosso. E dessa forma, quando você evoca um espírito, você deseja que aquele espírito se faça presente em uma reunião, ou mesmo, gente, nas nossas orações, acabamos de fazer evocações. Isso dá uma barreira de proteção para quê? Para que espíritos intrusos não venham a se manifestar. Então, sem uma evocação direta com frequência, provavelmente haverá aí espíritos que possam estar sendo intrusos. Mas também pode haver aí espíritos de cunho familiar, protetores, que possam estar se comunicando. E ainda seguindo, agora Kardec ele vai analisar essas duas maneiras. Porque aqui o que eu estou percebendo é que Kardec está vendo qual é a melhor forma, como que Kardec trabalhou essas duas questões. E aqui ele vai dizer o seguinte, que essas duas questões, tanto a comunicação espontânea como a comunicação por evocação, não está errado. E ele diz o seguinte, essas duas maneiras de operar têm cada uma suas vantagens e inconvenientes. Não estariam senão na execução absoluta, na exclusão absoluta de uma das duas. Ou seja, o que a gente não pode é excluir uma em detrimento da outra. Então, a gente não pode achar que as comunicações têm que ser todas por evocação ou todas espontâneas. Porque se a gente perceber nas nossas reuniões mediúnicas, até no nosso dia a dia, nós estamos ao tempo todo evocando espíritos protetores que possam nos auxiliar. E aí ele vai dizer que a gente tem que tomar esse cuidado e avaliar. Então, as comunicações espontâneas, ela não tem nenhum inconveniente quando se está senhor dos espíritos
que está certo a se comunicar. Então nós temos que ter aí, de novo, voltando ao capítulo anterior, esse domínio, esse conhecimento de espíritos que irão se identificar, esses espíritos que irão se comunicar, entender e compreender, como nós vimos nas aulas anteriores, qual é a identidade desse espírito, qual é a escala desse espírito, quais são as suas formas de comunicação, qual a sua moral, enfim, é esse cuidado que a gente tem que tomar nas comunicações espontâneas, conhecer que espírito é esse que está se comunicando. E numa comunicação que se tem por evocação, né, como eu já falei, esse espírito, ele de uma forma ou de outra, ele já está preparado para estar conosco. Então, nós temos que tomar o cuidado, porque muitas vezes evocar um espírito não significa que seja ele mesmo. Então, de qualquer forma, nas duas formas, nós temos que ter, como Kardec fala aí, o exame criterioso que aconselhamos e, aliás, uma garantia contra as más comunicações. Então, esse exame, esse passar pelo crivo da razão que sempre nós falamos, ele é importante para a gente ter a certeza, através da linguagem, que nós também já aprendemos, através da energia, se esse espírito realmente é aquele que nós evocamos. Ou numa comunicação espontânea, se esse espírito tem uma linguagem que tenha utilidade, que esteja dentro dos preceitos do Evangelho. Então, isso é muito importante. E aí, ele fala ainda, né? Sobretudo naquelas em que se ocupa de um trabalho continuado. Então, quando há um trabalho continuado, normalmente já temos espíritos que estão lá sempre conosco. Certamente, eu vou pegar aqui o exemplo lá do Anjo Ismael. Provavelmente, os espíritos da falange, das fraternidades de Anjo Ismael, estarão conosco, porque nós já temos essa afinidade e essa sintonia. Então, esses espíritos, quando a reunião é continuada, já estão lá, eles já se fazem presentes, a gente já sente essa energia de acolhimento, né? E aí ele ainda fala assim, que a gente deve observar pela forma da sua linguagem, que é sempre idêntica, seja pela sua escrita, seja por certos hábitos que lhes são familiares. Então, esses espíritos que já têm que já estão habituados a estar conosco, nós vamos percebendo isso. Quando a gente tem afinidade com a energia dos nossos mentores, nós já sabemos qual é a forma, qual é o hábito, qual é o jeito. Então, a gente já consegue identificar. E ainda seguindo no item 270, Kardec vai falar o seguinte: quando se deseja comunicar com um espírito determinado, necessariamente é preciso evocá-lo. E ele já falou aí no item 203, que nós já vimos, né, que é preciso a gente focar, mentalizar aquele espírito que se pode vir. E normalmente, o que Kardec observou, que quando esse espírito vem, ele geralmente já traz respostas. Sim, eu estou aqui. Ou ainda, o que queres de mim? Algumas vezes entra diretamente no assunto, respondendo antecipadamente as perguntas que se propõe dirigir. Então, porque ele já sabe, já está nessa sintonia, e aí ele já responde
Porque isso já se dá, gente, pelo pensamento. Já tem essa ligação mental através do pensamento. Então, o espírito já sabe e ele já pode dar essa resposta. E ele fala ainda: quando um espírito é evocado pela primeira vez, convém designá-lo com alguma precisão nas perguntas que lhes são dirigidas. É preciso evitar as formas secas, ou seja, aquelas sim, não, tomar esse cuidado, né? Para quê? Para que esse espírito não se afaste. E aí ele fala, isso é muito interessante, que ele fala que nós temos que ter esse cuidado, não, a gente tem que ter um bom trato. E ele fala, né, que devemos ser afetuosos e respeitosos segundo o espírito. Então devemos tratar com cuidado, com carinho e em todos os casos testemunhar benevolência do evocador. Então a gente que está evocando, a gente tem que ser benevolente com esse espírito. E antes de entrar no 271, uma questão aqui que a gente vê que fica muito claro é que nós evocamos a proteção dos bons espíritos, dos espíritos responsáveis pelo trabalho. Mas nas comunicações, nós recebemos diversas comunicações que são espontâneas, que são, nos casos dos tratamentos, espíritos que ainda não têm o conhecimento, que nós falamos lá dos espíritos obsessores, que às vezes estão com alguma pessoa, estão nas casas, muitos às vezes vêm bravos, tal, mas ainda assim a gente tem que ter esse amor, essa compaixão, essa benevolência. Isso é o que nos prega também o Evangelho. E ainda seguindo, gente, no 271, Kardec ainda continua aí a observar na sua pesquisa toda essa forma de como evocar esses espíritos. Então, ele vai nos dizer que, na verdade, não existe uma fórmula, porque, como eu já falei, pode ser as duas maneiras. Ele está aí avançando nas suas pesquisas e no decorrer do estudo nós vamos estar observando mais claramente ainda isso. Então ele fala assim, no 271, frequentemente surpreende a prontidão com a qual um espírito evocado se apresenta, mesmo pela primeira vez. Dir-se-á que estava prevenido, e é com efeito o que ocorre. Se preocupa de antemão com a sua evocação, essa preocupação é uma espécie de evocação antecipada, e como temos sempre nossos espíritos familiares que se identificam com o nosso pensamento. Prepara os caminhos de tal sorte que, se a isso ninguém se opõe, o espírito que se quer chamar já está presente. Então veja aqui, ele fala que ele se apresenta rapidamente. Por quê? Tudo já está no nosso pensamento. A gente já tem a intenção de evocar aquele espírito. E essa intenção, esse pensar, ele já se antecipa. Então, muitas vezes, ele já está, como ele falou, né, já está preparado. A nossa preocupação, o nosso pensamento já prepara o caminho para esse espírito. Muitas vezes nós saímos para ir para o centro e eu assim, até tenho o hábito, muitas vezes, até de fazer oração durante o caminho, enquanto eu estou indo para o centro, né? Já ir pedindo todo o amparo da espiritualidade para o trabalho, o auxílio, a proteção. Então, a gente já sente isso. E isso é muito rápido. Então, a gente vê que eles
os espíritos, principalmente ele fala aqui dos espíritos familiares, que tem mais essa afinidade, que já se identifica com a gente, eles já se fazem presente muito rápido. E ainda seguindo, ele fala, né, que já prepara os caminhos. Caso contrário, é o espírito familiar do médium ou do interrogador ou dos habituais que vai procurá-lo. E para isso não lhe é preciso muito tempo. Se o espírito evocado não pode vir instantaneamente, o mensageiro, os pagãos, teria dito Mercúrio. Então ele fala que, quando ele se refere aqui a Mercúrio, é porque Mercúrio, na mitologia grega, ele era muito rápido, as coisas aconteciam muito rápido. Então ele está usando essa expressão porque o espírito evocado, ele já vem muito rápido quando ele já tem essa afinidade e quando é um espírito familiar. Assina um prazo algumas vezes de 5 minutos, um quarto de hora, 1 hora e mesmo vários dias. Quando chega, diz: estou aqui. E então se pode começar as perguntas que se quer dirigir. Então, mesmo que ele demore, ele fala, né, que ele pode vir muito rápido, mas ele vem. E quando ele chega, ele se identifica: estou aqui. Mas vejam, o que eu percebo aqui nesse comentário é que já existe todo um preparo através do nosso pensamento. Essa evocação, ela se dá através do pensamento, porque também nós já aprendemos que a linguagem, né, do espírito, a linguagem para a gente se comunicar com o espírito, a gente não precisa estar falando como eu estou falando aqui agora, mas o nosso pensamento já é a linguagem que nos liga a esses espíritos. Então é tudo muito, muito rápido. E aqui, quando nós fazemos as nossas preces, a prece é uma evocação muito importante e que nós vamos aí nos sintonizando com nossos espíritos protetores, familiares, nós vamos nos sintonizando com os nossos mentores. Porque muitas vezes a gente não precisa falar, só o nosso pensamento. E nós começamos a ver que, de uma forma ou de outra, o tempo todo, nós evocamos. Porque quando a gente faz a nossa prece de manhã, a gente evoca os bons espíritos, que a gente possa ter um bom dia, que o trabalho possa ser, que a gente saia para trabalhar e possa ter a proteção. Quando a gente vai para as orações, então ao tempo todo nós estamos evocando. E é interessante que aqui nós já vimos isso, e novamente aqui no final do capítulo ele fala: quando dizemos para fazer a evocação em nome de Deus, entendemos que a nossa recomendação deve ser tomada a sério e não levianamente. Os que nela não veem senão uma fórmula sem consequência, fariam melhor abster-se. Então, não é uma fórmula. Kardec não está falando aqui nessa questão, nesse ponto, numa questão de fórmula, mas a gente tem que tomar o cuidado com os nossos pensamentos e com quem nós sintonizamos. Então, nós vamos pedir essa evocação em nome de Deus. Por quê, gente? Porque se a gente vai fazer vibrações, orações, prece para as pessoas que muitas vezes estão enfermas, doentes, dependendo de como a gente for fazer, em vez de a gente estar auxiliando, nós vamos ficar doentes também. Então, nós temos que ter sempre assim a proteção de Deus, de Jesus. O que eu entendi aqui é que a gente tem que pedir essa proteção e essa prece para espíritos de alta hierarquia, por nossos mentores que estão conosco o tempo todo, nos auxiliando. Então, só voltando um pouquinho, ele fala ainda, no parágrafo antes: o mensageiro não é sempre o intermediário necessário, porque a chamada do evocador pode ser ouvida diretamente pelo espírito
como está dito adiante. Então, ele nas questões seguintes, que nós ainda vamos ver, ele vai falar que ao evocar o Espírito, ele pode ser ouvida diretamente. Então, veja, essa ligação, essa evocação, ela é diretamente ligada pelo nosso pensamento. Este capítulo das considerações gerais, ele ainda continua. O nosso colega Rafael vai continuar as outras 2 questões na semana que vem, mas já dá para perceber que esse capítulo é um capítulo muito interessante. E um outro ponto, só para fechar, é que assim, Kardec não fechou que não se deve evocar, mas eu entendi aqui que nós precisamos saber quem evocar e por que evocar. Então, nessa pesquisa de Kardec, ele está aqui para nos orientar como devemos fazer as nossas evocações. Qual o objetivo? Qual a utilidade? Então, isso é muito importante. Eu vou ficando por aqui, agradeço a todos e que a gente possa estar discutindo no grupo do WhatsApp. Muito obrigada a todos e tenham todos uma ótima noite.